Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E com que poderei compará-lo? Ele é como a semente de mostarda que o homem pega e atira no seu jardim. A semente cresce, torna-se uma grande árvore, e as aves do céu fazem ninhos nos seus ramos. Jesus disse ainda: com que poderei ainda comparar o reino de Deus? Ele é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia! Aleluia! O Evangelho hoje nos fala do grão de mostarda, uma semente muito pequena que eu creio que a maioria de nós não conhece, mas que, apesar de ser tão pequena, se cair no terreno fértil, gera uma planta grande, a ponto de os pássaros fazerem os ninhos nessa árvore. E fala também do fermento na massa, símbolo do cristão no meio da sociedade, aquele que deve dar o sabor a toda a sociedade. Hoje vem muito em relevo a questão dos jovens. Nós vemos que a maioria dos jovens está insatisfeita com o mundo no qual vive. Que os jovens buscam a felicidade, e com razão, e com direito. Eles vivem nas redes sociais, na internet, com celular. Muitos frequentam boates, experimentam a droga, o sexo. E essa insatisfação, muitas vezes represada, em alguns casos, descamba para a violência e o vandalismo. No dia 25 de setembro de 2010, ocorreu a beatificação dessa jovem, Chiara Luce Badano, uma jovem italiana, muito normal, que gostava de brincar, estudava, mas também sabia ser reprovada. Não era uma pessoa que se pudesse dizer que nasceu com a auréola na cabeça, quer dizer, que já nasceu santa. Essa beatificação ocorreu perto de Roma, nos arredores de Roma, santuário da Mãe do Belo Amor, um santuário grande, novo, muito bonito, e eu tive a graça de participar dessa cerimônia. Era um ambiente muito bonito, um dia ensolarado, muitos prados verdes, colinas ao redor desse santuário, muitas oliveiras, alguns arbustos e dezenas de milhares de jovens vindos do mundo inteiro. Uma cena realmente de arrepiar, muito comovente, um momento arrebatador. E para mim foi mais uma prova cabal de que os jovens têm grandes ideais, têm sede de santidade. E eles demonstram uma capacidade incrível de heroísmo. E por isso estão em busca de um ideal pelo qual vale a pena dar a vida. Chiara Luce encontrou esse ideal, Deus. Ela era uma jovem engajada na paróquia, trabalhava com outros jovens
e recebia lá uma ótima formação. Depois conheceu o movimento dos focolares e começou a participar com os jovens do movimento, que são chamados de GEM, Geração Nova, a geração nova do movimento dos focolares. E um belo dia, sentiu durante um jogo, enquanto jogava, brincava com as outras colegas, sentiu uma dor muito forte no braço e os exames constataram que se tratava de um câncer. E aí as coisas foram muito rápidas. Ela não tinha 18 anos ainda. Teve que começar a fazer a terapia, a quimioterapia. Ainda não sabia exatamente qual era a sua doença, mas quando entrou no hospital e viu oncologia, ela deduziu que era uma doença fatal. A mãe dela não tinha podido acompanhá-la ao hospital por motivos de saúde e a esperava ansiosa em casa. Quando Chiara Luce chegou em casa, do jeito que estava, se jogou no sofá e a mãe foi lá para consolá-la, para falar, para animá-la. E ela dizia: não, agora não. A mãe insistiu e ela dizia: não, não fale agora. E ficou ali 25 minutos, numa angústia tremenda de como aceitar aquela vontade de Deus que se apresentava para ela. Passados aqueles 25 minutos, ela falou para a mãe: agora sim. Ela tinha dado um passo incrível, tinha colocado a sua própria vida completamente nas mãos de Deus, identificando-se com Jesus na cruz. Por esse motivo, o livrinho com a história dela se chama 25 Minutos. Esse momento, posso ler um trecho a respeito desse momento. Pode-se apenas imaginar o recrudescimento de uma batalha silenciosa entre o instinto e a razão, ou melhor, entre as razões do coração e as do cérebro, entre o desespero e a aceitação do próprio destino. Imagine a consternação e a angústia, a impossibilidade de abraçar aquele inaceitável mistério doloroso, grande e cruel demais para ser acolhido como todos os outros. O instinto de rejeitá-lo com todas as próprias forças, o medo da morte, o repentino esmigalhar-se de todos os projetos, o evaporar-se de esperanças que até um dia antes pareciam totalmente plausíveis. Ninguém pode dizer como Chiaretta, a pequena Chiara, soube sair daquele buraco negro, qual a força que ajudou a arrombar a fechadura daquele absurdo, para poder voltar a abraçar aquele que há muito havia escolhido como esposo, Jesus crucificado e abandonado. O certo é que ao final daqueles 25 minutos terríveis, Teresa, a mãe dela, ouviu uma voz chamá-la: agora pode falar, mamãe. E daquele momento em diante, Chiara Luce foi só alegria. Irradiou alegria em todos os sentidos, em todos os momentos. Nunca demonstrou sofrimento, dor, tudo aquilo que ela estava passando. Na cerimônia de beatificação, estavam presentes também os pais dela, Ruggero e Teresa. E nesse momento, como em muitos momentos subsequentes, eles deram o próprio testemunho sobre a própria filha, como também aqui no Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da Juventude. Em Palermo, na Itália, o Papa Bento XVI falou aos jovens sobre Chiara Luce e evidenciou também
a influência que o movimento dos focolares teve para ela chegar nesse ponto. Mas ele também esclareceu: os pais acenderam na filha a luz da fé e do amor. Nos autos da beatificação, os teólogos diziam que a fama de santidade explodiu após a sua morte. É verdade. Imediatamente após a morte dela, todos sentiam que ela era santa. Mas Chiara Lubich, a fundadora do movimento, ela esclareceu também o seguinte: Chiaretta foi se santificando desde criança. E aqui se evidencia a grandeza da missão dos pais. Não só dar a vida física, mas cultivar com amor e às vezes com infinita paciência a plantinha da vida espiritual de seus filhos. É uma missão que não pode ser relegada à escola, à televisão, à internet e nem sequer só à igreja. Os pais têm essa missão. Chiara Lubich era uma moça normal, como foi apresentado no início da missa. E essa era a sua grandeza, não por ter nascido santa, mas por ter conquistado a santidade dia após dia. Um exemplo que pode ser imitado por todos nós. E quem sabe não está chegando a hora de os jovens fazerem acontecer aquilo que diz São Paulo na carta aos Romanos, que acabamos de ouvir na primeira leitura, onde dizia: de fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Chegou o momento dessa revelação, que acontecerá se nós todos acreditarmos na santidade, acreditarmos que podemos ser santos, sobretudo se tivermos o santo entre nós, Jesus no nosso meio, quando nós nos amamos no nome dele.